E o dólar mais fraco significa menor pressão inflacionária aqui para gente. Olá, este é o Poder Entrevista. Eu sou o Dini Nascimento, repórter do Poder 360 e vou entrevistar Felipe Sales, economista-chefe do C6 Bank. Felipe Sales tem 49 anos. É graduado em Ciências Econômicas pela UFRJ e mestre em Economia pela PUC-Rio. Trabalhou em empresas do setor, como Itaú BBA, Axio Investimentos e Ciano Investimentos. É economista-chefe do C6 Bank desde 2020. Felipe Sales, obrigado por ter aceitado o convite. Obrigado, Rodine. É um prazer estar aqui com vocês. Agradeço também a todos os que assistem a este programa. Essa entrevista está sendo gravada por videoconferência no estúdio do Poder 360 em Brasília, em 24 de setembro de 2025. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Felipe, eu começo essa entrevista perguntando sobre a Selic em 15% ao ano. Em 17 de setembro, o Comitê de Política Monetária do Banco Central manteve a taxa básica de juros nesse patamar. O colegiado disse que pode ajustar os passos futuros da política monetária, fala em cautela por causa do cenário externo incerto e reforça não hesitar em retomar o ciclo de alta. Que avaliação você faz do tom da ata? Eu acho que a comunicação do Copom, comunicação do Banco Central, está indo no seguinte sentido. Eles já deram uma dose forte do remédio, né? Quer dizer, colocaram a Selic a 15%, é um patamar elevado. E eles estão começando a notar que o remédio está fazendo algum efeito, já está boa notícia, tá nesse sentido. Quer dizer, eles estão vendo que as expectativas de inflação estão começando a cair, estão vendo que a alta de juros está começando a afetar a atividade, esfriar um pouco a atividade, que é o que ele quer. Porém, ele ainda acha cedo para diminuir a dose do remédio. Ele está falando o seguinte: olha, acho que vale a pena a gente segurar um pouco mais nesse patamar, deixa em 15%, até que a gente tenha mais clareza, mais certeza de que a gente possa começar um ciclo de corte de juros sem colocar em risco o cumprimento da meta de inflação. Quando é que esse momento vai chegar? Na nossa visão, é quando a projeção do próprio Banco Central de inflação para o horizonte relevante estiver mais perto de 3%. Hoje não está. Hoje está em 3,4%, ou seja, um pouco acima da meta. Então, nesse sentido, o Banco Central está falando o seguinte: olha, ainda tem muita incerteza lá fora, o que é verdade. Olha, ainda não é hora de começar a cortar juros, porque a projeção do próprio Banco Central está um pouco acima da meta. Quer dizer, é, vale a pena segurar um pouco mais, vale a pena ter um pouco de flexibilidade, caso o cenário mude, nada é muito predeterminado. Mas, em princípio, se tudo ocorrer conforme previsto pelo Banco Central, a gente acredita que em torno de março, talvez um pouco antes, talvez um pouco depois, mas em torno de março, o Banco Central deva finalmente começar o ciclo de afrouxamento monetário. O Fed tinha decidido reduzir o juro base nos Estados Unidos em 0,25 ponto percentual, né? A taxa agora está no intervalo de 4% a 4,25%. Na sua visão, mesmo com esse início do ciclo de cortes lá, não haverá corte de juros no Brasil ainda em 2025? Olha, sem dúvida nenhuma, o início do ciclo de corte nos Estados Unidos ajuda a que o Banco Central começar o corte de juros um pouquinho antes, tá? Porém, o Banco Central optou, na minha opinião, corretamente por ser um pouco mais cauteloso, por não ter pressa e para só começar a dar os passos quando tiver mais certeza, quando tiver mais convicção, quando tiver mais segurança de que o corte de juros não vai colocar em risco o cumprimento da meta. Mas, sem dúvida nenhuma, o Fed cortando juros, isso se espalha para o mundo inteiro, né? Quer dizer, um dos principais canais é um juro mais baixo nos Estados Unidos, tende a enfraquecer o dólar, e o dólar mais fraco significa menor pressão inflacionária aqui para a gente.
Então, sim, não são coisas descorrelacionadas. O Fed cortando os juros cria um ambiente mais propício para o corte de juros aqui no Brasil, mas o que o Banco Central aqui está falando é o seguinte: olha, apesar disso tudo, a gente ainda prefere ter mais segurança antes de começar o ciclo de corte. E pelo que você me diz então, a expectativa do C6 Bank é que a Selic termine em 15% ao Este ano. ano. Sim, termina em 15% esse ano. Em março começa um ciclo de corte, deve terminar em torno de 13% no ano que vem. Além do Fed, como a política monetária na Europa e na China pode influenciar a trajetória da Selic e o câmbio no Brasil? Olha, o mais importante, de longe, sem dúvida nenhuma, é o Fed, tá? Mas, de qualquer maneira, vamos focar um pouco na Europa. O que está acontecendo na Europa? Na Europa, o ciclo de cortes provavelmente já terminou. A inflação lá já está perto da meta, o Banco Central Europeu já está falando que está num patamar bom, que se precisar, talvez corte um pouquinho mais, mas em princípio é isso. A taxa de juros deve ficar parada por bastante tempo. Eles não veem nenhuma urgência e, por hora, nem mesmo necessidade de cortar juros, tá? Então, do ponto de vista da Europa, provavelmente a gente não vai ver grande surpresa. Com relação à China, mais importante do que a política monetária da China, na nossa opinião, é o próprio ritmo de atividade da China, o próprio ritmo de crescimento da economia chinesa. No seguinte sentido, quando a China cresce com muita força, isso acaba pressionando o preço de commodities, o que acaba sendo inflacionário para o Brasil e para o mundo. E a gente não vê isso acontecendo. A gente vê a China crescendo aquilo que para padrões chineses é pouco, aí 5% até um pouco abaixo disso. A China enfrenta uma crise imobiliária grave, tem vários desequilíbrios. Acho que a China não tem condição de crescer muito acima disso. Então, o panorama global é o seguinte: a China cortando pouco, crescendo pouco, perdão, Europa com taxa de juros parada e Estados Unidos começando um ciclo de corte. Então, a grande mudança da política monetária vai vir dos Estados Unidos, e os Estados Unidos também, naturalmente, é o país mais importante mesmo. Então, por conta disso, a gente acha que aquilo que o Federal Reserve, né, o Fed, o Banco Central Americano, decidir vai ser aquilo que a gente tem que olhar mais de perto, aquilo que vai ter mais influência aqui para a gente. Inclusive, essa tem sido a tônica desse ano, de 2025. Em 2025, o Banco Central Americano voltou a cortar juros e o mercado, já antecipando isso, gerou, claro que houve outros motivos, não foi só isso, mas em grande parte por conta da política monetária americana, um forte enfraquecimento do dólar. Tá? E isso contribuiu para ajudar o controle da inflação aqui no Brasil. Eu gostaria de te perguntar justamente sobre o desempenho do real frente ao dólar. A nossa moeda tem se valorizado. A cotação da moeda norte-americana fechou ano passado a R$ 6,18 e agora está na casa dos 5,30, entre 5,30 e 5,40. O que esperar para o câmbio até o fim do ano? Só primeiro dar um passo atrás e tentar entender por que que houve esse movimento do dólar contra o real. Na verdade, o dólar perdeu força frente a várias moedas do mundo inteiro. Então, não foi algo específico do real. Foi dólar fraco generalizado. Frente à Libra, frente ao franco suíço, frente ao real, frente ao peso colombiano, frente a várias moedas. Então, o primeiro ponto que a gente tem que lembrar aqui foi o seguinte: foi dólar fraco, boa parte desse movimento veio de fora, não foi coisa específica nossa, tá? Teve enfraquecimento global do dólar e teve também um fortalecimento que a gente enxerga também parecido em outras moedas da América Latina. Por que que esse dólar ficou fraco? Alguns fatores. Eu acho que, em primeiro lugar, teve a política monetária do Banco Central americano, tá? Já se esperava que ele fosse começar a cortar juros, ele, de fato, começou a cortar juros, prometeu mais cortes à frente. Isso aí significa tudo mais constante, um dólar mais fraco. Então, esse foi o fator mais importante. Mas não foi o único.
a gente tem visto também uma demanda menor por alguns ativos americanos. Parte disso tem sido feita por, assim dizer, governos, bancos centrais do mundo inteiro. A gente está vendo que tem uma procura maior por ouro à margem, como ativo de reserva para os bancos centrais. E, por fim, a gente viu também que o grau de incerteza na economia americana, de previsibilidade, a incerteza subiu um pouco, tá? A economia americana ficou menos previsível e, consequentemente, a demanda por ativos, por dólar também cai. Então, foram esses três fatores que pesaram sobre o dólar esse ano. E a questão é o que vai acontecer daqui para frente. Em princípio, o dólar continua a perder força. Não no mesmo ritmo que a gente viu esse ano. Esse ano, quando a gente compara o dólar com moedas de países desenvolvidos, nos últimos pelo menos 30 anos, nunca teve uma perda tão intensa, né, tão rápida do dólar como foi em 2025. Tá? Mas, de qualquer maneira, o dólar deve continuar perdendo força, porque o Fed deve continuar cortando juros. Mas o risco é o seguinte: apesar do Federal Reserve, do Banco Central Americano, estar sinalizando o corte de juros, é, quando a gente olha para os fundamentos da economia americana, gera um pouco de preocupação, porque a gente já está vendo sinais de que a atividade está voltando a crescer com mais força, e principalmente que a inflação está bem acima da meta. A inflação está muito perto de 3%. Então, a meta lá é 2%. Para padrão americano, uma diferença muito grande. Então, se de fato essa inflação voltar a subir à frente e se mostrar mais persistente do que o previsto, isso pode colocar em dúvida se de fato há espaço para o Banco Central americano continuar cortando o juro, o que poderia gerar uma reversão no dólar. Tá? Então, por hora, a previsão é que o dólar continue caindo num ritmo menos intenso frente a outras moedas globais, mas o risco desse movimento reverter é considerável. Há alguma chance do dólar beirar R$ 5? Na chance sempre tem, tá? De fato, a gente viu uma queda muito intensa do dólar. A gente vê que esse movimento ainda continua, o dólar ainda está em tendência de queda. Pode beirar 5? Pode, mas eu acho que não é o mais provável. Não, não é o mais provável, na nossa opinião, porque quando a gente olha aqui para dentro, é, a gente ainda tem que melhorar a política fiscal. Tá? Quando a gente faz as projeções de dívida para os próximos anos, a gente ainda não enxerga uma estabilização da dívida pública como proporção do PIB. Enquanto esse quadro persistir, vai existir sempre o risco do real voltar a se depreciar, tá? Do real voltar a perder valor. Tá? Mas eu não descarto um dólar a 5, não dá para descartar não, mas, de novo, não é o mais provável. Perguntando especificamente sobre o tarifaço, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, fez um aceno ao presidente brasileiro, Lula, na terça-feira, mas ele ainda fez críticas em relação às taxas que o Brasil cobra de produtos norte-americanos, né? E aí, qual a avaliação o C6 Bank faz dos impactos sobre a economia brasileira e se há realmente algum espaço para que Lula consiga reverter o tarifaço numa possível conversa com o líder norte-americano na próxima semana? Bom, vamos lá. Primeiro eu vou falar do tarifaço em si, voltar alguns meses atrás. O tarifaço é ruim, tá? Para a economia global. Tá? Quer dizer, o comércio externo é uma coisa boa, aumenta a produtividade, aumenta a eficiência, baixa custos. A partir do momento que existam restrições ao comércio, é uma má notícia. Aqui no Brasil, o impacto macroeconômico, no princípio, não é tão grande, porque a gente é uma economia que exporta pouco e os Estados Unidos não são mais o nosso principal parceiro comercial. Então, algo que poderia ser em torno de 0,5% do PIB, me parece um impacto em torno disso, ou talvez um pouco menor. Tá?
Então, sem dúvida nenhuma, é uma notícia ruim. Por outro lado, de uma maneira paradoxal, existem coisas que, por vias meio estranhas, acabaram talvez sendo até bom para a gente. Tá? A primeira delas é deixar claro que começa uma coisa boa. Quer dizer que para a economia brasileira não é tão claro assim. O Brasil é um dos países mais fechados do mundo. É um país que nas últimas décadas não se abriu ao comércio global como vários outros países fizeram. Quer dizer, a partir do momento que a gente tem um acesso mais limitado para a economia americana, e a gente se dá conta de que esse comércio é importante, isso faz falta, talvez abra espaço para que para frente a gente busque com mais intensidade, com mais força, abrir a nossa economia, a fazer mais comércio com o mundo. E o segundo é o seguinte, é, tarifaço, ele aumentou um pouco a incerteza na economia americana, diminuiu a previsibilidade. Isso teve um impacto na atividade americana e na atividade global, ou seja, o mundo deu uma desacelerada, o crescimento global deu uma desacelerada por conta disso. E essa desaceleração da economia global levou o Banco Central americano a começar a cortar juros. E isso ajudou a ter um dólar fraco, que por sua vez acabou nos beneficiando porque ajudou a controlar a inflação. Tá? Então, em resumo da história é o seguinte: no longo prazo é ruim, sem dúvida nenhuma, várias empresas brasileiras perdem acesso ao mercado americano, é má notícia, mas por vias um pouco estranhas, né, um pouco não óbvias, talvez a gente colha alguns benefícios, tá? Principalmente no curto prazo. Com relação à fala recente do Trump, é cedo para tirar grandes conclusões, né? O cenário muda muito rápido, mas por hora me parece pelo menos aí uma abertura para uma negociação. E se for isso, seria uma notícia boa. De fato, se ao criticar, mesmo que o presidente Trump tenha criticado um pouco o Brasil, falando que impõe tarifas, isso pode até ser interpretado como uma abertura para negociação, no seguinte sentido: olha, se o Brasil diminui tarifas, de repente a gente diminui do nosso lado aqui também, e pode chegar num equilíbrio melhor para os dois. Tá? Então, me parece que existe a possibilidade dessa abertura ter sido feita, e se de fato isso for verdade, vai ser para a gente uma boa notícia. E que avaliação você faz das medidas tomadas pelo governo brasileiro para atenuar o impacto do tarifaço até aqui? De fato, perfeitamente justificável. É claro que quando a economia recebe um choque externo, de fato, é muito natural, correto que o governo adote medidas para tentar mitigar o sofrimento, mitigar os custos econômicos, tá? Mas é importante que isso seja feito de uma maneira temporária, quer dizer, isso não pode ser uma coisa permanente, não pode se eternizar políticas para manter, para fazer essa compensação por conta da implementação das tarifas. Mas durante uma transição, para forma temporária, para mitigar esse efeito, isso é muito comum. Tá? Isso foi feito, por exemplo, na pandemia. Claro que são outras proporções, não estou fazendo comparação, mas é só para ilustrar como, de fato, quando existem esse tipo de imprevisto, de choques, de fato é natural que o Estado tome as medidas necessárias para mitigar os custos econômicos, como eu disse, mas é importante que isso seja feito de forma temporária. O senhor falou sobre impacto potencial sobre o PIB brasileiro. O C6 Bank faz algum monitoramento em relação a impacto sobre empregos no Brasil? Olha, com relação aos empregos, o que acontece? A economia brasileira, ela está num ritmo de crescimento até recentemente muito forte, o que tem diminuído o ritmo de desemprego, a taxa do desemprego. A gente está vendo, na verdade, o desemprego ali em torno das mínimas históricas, tá? Que é uma boa notícia. É, a gente está vendo uma economia desacelerando por vários motivos, não só por conta do tarifaço, mas também da próprio crescimento global perdendo um pouquinho de fôlego, por conta também da política monetária.
Quer dizer, vários fatores estão levando uma economia brasileira a uma desaceleração. Porém, a gente vê essa desaceleração, ou seja, o PIB crescendo menos. A gente viu o PIB crescendo 3%, um pouco acima disso nos últimos anos, deve desacelerar para 2% esse ano e meio no ano que vem. Mas essa desaceleração não é suficiente para gerar uma alta significativa do desemprego, tá? A gente vê o desemprego parando de cair. A gente não, essa tendência de queda da taxa de desemprego está ficando para trás. Mas isso não significa que o desemprego vá subir. A gente vê o desemprego estabilizando em torno dos patamares atuais. Esse é o nosso quadro quando a gente vê o comportamento da economia como um todo. Sobre a política fiscal no Brasil em si, o governo revisou a projeção de déficit em 2025 e agora estima um rombo de 30,2 bilhões de reais. Essa estimativa exclui os gastos com precatórios. Se eles entrassem na conta, o saldo negativo seria de 75,3 bilhões. Eu peço que o senhor comente esses dados. O número que a gente gosta de olhar, na verdade, é o déficit sem excluir nada, tá? É o déficit de 75. Por quê? Porque é esse que importa para a economia, tá? No seguinte sentido, por que a política fiscal é tão importante? É porque a gente tem que tentar controlar o crescimento da dívida pública. O que afeta a dívida pública? Qual desses dois números que você citou? 35 ou 75? Impacta a dívida pública é 75. Então, é esse que a gente tem que olhar, tá? A gente, para conseguir estabilizar essa dívida, a gente tem que ir para um superávit não pequeno, tá? Acho que um superávit é em torno de 1,5%, 2% do PIB daria um grau de conforto maior para a gente, tá? Então, o esforço para a gente conseguir chegar lá ainda é significativo, né? Então, a gente está ainda longe de estar numa posição que a gente possa se dizer confortável e tranquilo com relação à política fiscal. Em linhas gerais, como se observa a política fiscal do governo Lula 3 até aqui? A gente está vendo que foi implementado um arcabouço, não, um novo arcabouço fiscal. É, o fato dele estar sendo cumprido é uma boa notícia, tá? De fato, a gente vê que o governo está fazendo esforço para, de fato, entregar aquilo que ele se comprometeu, tá? Porém, existem dois pontos que a gente acha que poderiam ser melhores, que são os seguintes. Primeiro, esse esforço está vindo muito na linha de aumento de arrecadação. A gente acha que seria melhor para a economia um esforço maior na contenção dos gastos, tá? Os esforços nesse sentido têm sido mais tímidos. E segundo ponto é que, mesmo que a gente consiga cumprir com todas as regras do arcabouço, isso não garante que a dívida vai estabilizar. Então, a gente precisa ir um passinho além para que, de fato, a gente tenha um conforto fiscal mais estabelecido. O mercado financeiro cobra avanço em reformas estruturais. Na sua visão, qual seria a mais urgente para melhorar a percepção quanto ao fiscal? Uma reforma administrativa ou a tributária que já está encaminhada, inclusive? Então, vamos lá. A reforma tributária, ela tende, é, ela não é para melhorar o fiscal, quer dizer, o objetivo dela não é aumentar a arrecadação. O objetivo da reforma tributária é tornar a arrecadação mais eficiente, é diminuir os custos para o setor privado pagar impostos, diminuir ineficiência na economia, diminuir desequilíbrios. Quer dizer, a gente tem ainda, né, uma quantidade enorme de impostos, uma complexidade gigantesca. O objetivo da reforma tributária é simplificar e, com isso, dar mais eficiência à economia. O objetivo da reforma administrativa seria dar mais eficiência ao Estado. Quer dizer, também não é necessariamente economizar recursos. O objetivo da reforma administrativa seria com que o Estado entregue melhores serviços para a população, saúde, segurança, educação, etc. Tá? Então, são reformas importantíssimas,
sem dúvida nenhuma, mas que não tem como objetivo melhorar as contas do governo. São outros objetivos, igualmente importantes, talvez até mais importantes, tá? Mas não foca naquela questão do equilíbrio, arrecadação e gasto do governo. Basicamente, o que o governo tem que fazer é controle de gastos. Aí, nesse sentido, acho que seria bastante importante ter uma clareza grande, com saber com o que a gente gasta e se a gente está gastando bem ou mal. Quer dizer, ter uma melhor avaliação dos gastos públicos para que você possa identificar quais são os gastos que são menos eficientes, que não têm o retorno esperado, e, a partir daí, a gente tentar diminuir esses gastos. A médio prazo, possivelmente a gente teria que fazer uma outra reforma da Previdência, porque os gastos com pensões, etc., continuam ao longo do tempo crescendo, né? Isso é por conta de questões demográficas. Tá? Mas o fato é que, em algum momento, possivelmente, a gente vai ter que repensar novas reformas. E, por fim, tem também a questão dos gastos tributários, né? Que, de novo, a gente também não tem clareza de quais desses gastos são necessários, quais não são, quais cumprem os objetivos que foram propostos, quais não cumprem. Teria algum espaço para ter uma alocação mais eficiente de gastos públicos e também uma redução de gastos públicos nesse sentido. O senhor falou na necessidade de uma reforma da Previdência, especificamente em até quantos anos deveria ser feita uma nova reforma e quais itens essa reforma deveria incluir? A questão não é em quantos anos tem que fazer, o ponto é o seguinte, é que, dada a transição demográfica aqui no Brasil, esse gasto, como proporção do PIB, vai aumentando a cada ano que passa. Então, não é que a gente tem um prazo, temos que fazer até tal data. Não, não é isso. A ideia básica é a seguinte, que cada ano que passa vai aumentando, tá? Quanto mais demorar, mais complicado é, fica para a gente resolver. Você perguntou para mim qual ponto que a gente pode mexer. Eu posso citar alguns. Por exemplo, a indexação do piso da Previdência com relação ao salário mínimo e a indexação do salário mínimo ao PIB. Isso é uma coisa que poderia ser alterada. É claro que todo mundo quer um salário mínimo mais alto, é claro que isso é bom para a sociedade, mas, idealmente, seria que isso fosse feito com ganhos de produtividade, e que a gente não está vendo. Tá? Então, basicamente, quando a economia cresce, o salário mínimo cresce, os gastos da Previdência crescem por conta dessa indexação. Acabar com essas indexações e tentar dar, quer dizer, em nível de pensões, etc., etc., aquilo que a gente consegue, seria o ideal. Tá? O fato é que, de novo, a demografia vai ficar cada vez mais adversa sobre esse aspecto aqui para a gente. Capitalização também seria um caminho? Seria, mas aí realmente teria que ver como é que seria feita a transição. A transição seria, claro que, pensando do zero, como a gente pode fazer, é muito fácil. Mas a questão é como é que a gente consegue fazer uma transição, uma mudança, ao longo do tempo. Esse seria o grande desafio. Eu volto a lhe perguntar sobre prazo, porque o senhor falou na necessidade de fazer uma reforma a médio prazo. E aí, a clareza, em quantos anos seria o médio prazo na sua visão? Coisa de 3 anos ou mais? Olha, acho que, questão de 5 anos, já a situação vai estar mais séria do que está hoje, tá? De forma mais palpável, mais visível. De novo, aquela questão que vai piorando a cada ano. Aí, se a gente vê ano a ano, parece que não piora tanto, mas quando a gente vê um intervalo de 5 anos, a gente toma um susto. Fala, nossa senhora, como subiu, tá? Então, mas eu acho que em 5 anos já faz uma diferença visível para a gente. Estamos chegando perto do fim da entrevista. Como o senhor enxerga o Brasil em relação a outros países emergentes? Como é que o nosso país está posicionado? Há vantagens competitivas para atrair mais investimento externo? Sem dúvida nenhuma tem. Isso aí, eu posso citar algumas, tá?
por exemplo, a gente é um país que tem instituições fortes, tá? Tem uma tradição, uma tradição democrática, a gente é um líder potencial na questão de meio ambiente, a gente é um país rico em matéria-prima, commodity, a gente tem um gosto, uma facilidade, naturalmente por tecnologias, e de fato, quando a gente tem visto novas tecnologias podem vir a ser o novo motor do crescimento global, o Brasil pode ficar dentro desse cenário. Quer dizer, a gente tem, sem dúvida nenhuma, muitas oportunidades. Isso aí não tem dúvida nenhuma. Tá? Mas para a gente melhor aproveitar essas oportunidades, o que a gente tem que fazer? Tem que estar o macroeconômico arrumado, ou seja, principalmente conseguir controlar esse tamanho da dívida, e aí, a longo prazo, tem vários fatores, como melhorar, fazer reforma administrativa para melhorar a eficiência do setor público e, principalmente, melhorar o nível educacional do país, que esse é um grande gargalo que a gente tem, talvez o mais importante. Chega ao final essa edição do Poder Entrevista. Em nome do Jornal Digital Poder 360, eu agradeço ao economista Felipe Salles. Obrigado, Rodine. Agradeço também a todos os que assistiram a esse programa. Essa entrevista foi gravada por videoconferência no estúdio do Poder 360 em Brasília, em 24 de setembro de 2025. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Muito obrigado e até a próxima!